Max Verstappen disse que a Fórmula 1 agora parece Mario Kart. Charles Leclerc comparou o boost de energia a um power-up de videogame. Lando Norris, o atual campeão mundial, disse que passamos dos melhores carros já feitos na Fórmula 1 para provavelmente os piores. Isso não foi dito em 1995, isso foi dito em março de 2026, nas primeiras corridas do regulamento mais ambicioso da história da Fórmula 1. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo direito. E se a solução para esse problema já estiver dentro do tanque de combustível? Hoje, a gente investiga como o combustível sintético pode ser a chave para salvar a Fórmula 1 desse regulamento que ela mesma criou, e como isso pode abrir caminho para voltarmos a ter motores 100% a combustão no futuro. Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Visão HD Racing. Se você está chegando agora, já se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com os amigos e também usa a opção Hypar para dar aquela forcinha aqui para os canais menores. Tá? Aqui nós temos resenha de Fórmula 1 de fã para fã. Então vamos lá entender o que pode ser salvo aí nessa Fórmula 1 2026 com relação a combustível. Então vamos lá, para entender o problema, vamos dar uma recapitulada aqui no regulamento, né? Desde 2014 a FIA usa esse sistema híbrido, né, que antes era 80-20, 80 combustão e 20 elétrico, agora em 2026 passou a ser 50-50, e isso aí tá dando muito problema, como a gente já viu, né, em vários vídeos anteriores. Tivemos o acidente do Berman em Suzuka, que foi o ponto mais feio aí desse novo regulamento, né? A gente tem as classificações que não estão indo bem, a gente tem os carros perdendo potência, enfim, todos aqueles problemas que vocês já sabem. Bom, nós tivemos aí a crítica que eu considerei como mais certeira, que veio lá da Motorsport Magazine, do editor chamado Mark Hughes. Tá? Ele disse o seguinte: se você colocar o nível de downforce da Fórmula 1 num carro de Fórmula E, a corrida acaba em 15 minutos antes da bateria descarregar. Esse que é o problema. O sistema elétrico de 2026 ele não foi pensado para suportar o consumo e os níveis de downforce que a categoria exige. E em circuitos com muitas curvas de alta, como a gente viu em Melbourne, nós vimos em Suzuka, a bateria acaba acabando muito rápido. E tem mais, o novo modo Overtake, que é o substituto do DRS, né, para aquele que vem um segundo do carro da frente poder ter um ganho a mais de energia, está sendo considerado aí como um power-up artificial. O acidente do Berman já provou, né, que esses níveis tão diferentes de velocidade de um carro para o outro pode ser bem perigoso. Inclusive a FIA já anunciou que vai ter uma reunião para tratar sobre esse assunto e nós já discutimos inclusive aqui no canal as 6 mudanças que a FIA pode implementar para poder estar melhorando e alterando essa situação das regras de 2026. Vou deixar nos cards aqui para vocês conferirem logo depois desse. Então aqui entra o protagonista desse vídeo, o combustível sintético. O combustível sintético pode mudar tudo, e aqui o ponto central que ninguém está discutindo é que nessas regras de 2026 foi mudado, né, foi alterada a forma de como medir esse consumo de combustível. Saiu o limite em kg/hora e entrou o limite em megajoules por hora. No caso, são 3.000 megajoules por hora. O que importa agora não é a quantidade de combustível, mas a energia que ele entrega, e isso pode mudar tudo. Isso porque o combustível sintético, ao contrário do que muita gente pensa, ele pode ser engenheirado molécula por molécula para ter densidade energética muito maior. Os fornecedores de combustível, como Petronas, Aramco e outros, eles estão literalmente rodando milhões de simulações computacionais para encontrar a combinação molecular perfeita. Alguns portais apuram que eles chegam a falar até de questão de 1 milhão de combinações para encontrar a certa. O objetivo? Criar um combustível com resistência à detonação melhorada, melhor eficiência de combustão e principalmente maior densidade energética por quilograma. Se conseguirem isso dentro do limite de 3.000 MJ/hora, o motor a combustão ele entrega mais trabalho com o mesmo fluxo de combustível. E aí os pilotos precisam depender menos, cada vez menos, do sistema elétrico. Em outras palavras, o combustível sintético ele pode devolver a potência do motor a combustão sem alterar uma vírgula do novo regulamento. Mas isso resolve o problema ou cria outro? Antes de sair comemorando, a gente tem que ser honesto aqui sobre os limites desse novo tipo de combustível. Primeiro de tudo, o combustível sintético é muito caro. Tá? Chegam a falar aí coisa de $200 por litro. Isso é uma coisa inalcançável para pessoas normais e por enquanto só a Fórmula 1 consegue bancar
esse tipo de investimento. Segundo, existe uma guerra química silenciosa acontecendo. Os fornecedores tratam suas fórmulas como segredo de Estado. E o regulamento tem uma assimetria importante. Aditivos sustentáveis certificados não têm limite de uso, mas os não sustentáveis sim. Isso cria um incentivo para desenvolver moléculas sustentáveis cada vez mais agressivas, mas também significa que equipes com fornecedores melhores terão vantagem competitiva real. E o terceiro ponto, aqui a gente volta para o nosso roteiro original. Mesmo que o combustível sintético devolva a potência do motor a combustão dentro dos limites regulamentares, o debate maior continua. Isso porque menos de 1% da pegada do carbono da Fórmula 1 vem dos carros de corrida. 2/3 vem só de viagens e logística. Então trocar esse combustível sem resolver o calendário e os voos não vai resolver o problema ambiental. Isso porque ser sustentável não é sinônimo de baixo carbono. Um combustível ele pode ter uma emissão baixa de CO2 e ainda tem impacto em outros eixos ambientais. Então a pergunta que fica é, a Fórmula 1 vai realmente usar o combustível sintético como ferramenta técnica para melhorar o espetáculo ou vai se contentar em usar somente como argumento de marketing? Esse pode ser o caminho de volta aos motores 100% a combustão e, para o que muita gente torce, pode ser a volta dos V10. Essa discussão sobre a volta dos V10 já está acontecendo com força nos paddocks da Fórmula 1, e inclusive o próprio presidente da FIA já se mostrou favorável a isso. O problema é que tem uma divisão muito clara. Mercedes, Honda e Audi já investiram pesado no desenvolvimento dos motores elétricos e não querem abrir mão disso. E na mão contrária, Ferrari e Red Bull preferem acelerar esse retorno para os motores mais espetaculares e mais baratos. Mas existe um caminho do meio que ninguém está discutindo claramente. Se o combustível sintético evoluir rápido o suficiente, com densidade energética alta, custo de produção caindo em escala e certificação sustentável comprovada, a argumentação para manter o sistema elétrico tão pesado no regulamento começa a enfraquecer. Se o motor a combustão rodando com e-fuel sintético consegue entregar performance comparável ao 50-50 atual, com menos complexidade e mais espetáculo, a lógica regulatória muda. A justificativa ambiental para o 50% elétrico perde força se o combustível já é carbono neutro. É uma aposta de longo prazo, mas é real. A Fórmula 1 tem potencial para usar essa ideia. Enquanto há essa revisão do regulamento, podem mostrar que o combustível sintético ele não é só um símbolo verde. É uma tecnologia que, se for levada a sério, pode devolver o papel do motor a combustão que ele sempre teve dentro da Fórmula 1. Agora deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você prefere ver a Fórmula 1 com esse 50-50 elétrico ou você prefere a volta dos motores 100% a combustão com aqueles barulhos e tal, desde que seja sustentável? E se gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, dá o hype no vídeo para ajudar a gente e deixa o like para a gente poder, o YouTube poder entender, né, que vocês estão gostando aqui do conteúdo e eu poder continuar trazendo vídeos para vocês de fã para fã aqui de Fórmula 1. Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!